Olá pessoal, aqui vai mais um episódio do podcast Aquarismo para Todos. Tudo bem com vocês? Eu sou Eduardo Starling e esse episódio aqui está gravado já há algum tempinho, mas eu decidi soltar mais para frente, tá? Vou explicar. Para quem está acompanhando aqui há mais tempo já sabe, né? Eu ia sair de férias agora em julho e estava querendo deixar conteúdo pronto para poder não deixar o pessoal sem ter coisa para ouvir ou para ler nesse meio tempo. Eu até fiz esse episódio do Paulistinha, era para ter saído durante as minhas férias, né? Só que, cara, assim, eu sou um pouco chato com essas coisas. Às vezes alguma coisa eu quero alterar, quero corrigir, quero interagir. E uma das minhas propostas de férias é não ficar em telefone, não ficar monitorando. E assim, eu ia ficar nessa neura durante a minha viagem. Eu viajei com a minha família para fora, ficamos bastante tempo, foi ótimo para descansar a cabeça, né? Inclusive para questão de aquarismo também, embora eu não tenha conseguido ver o que eu gostaria de aquarismo. Mas por conta dessa história, eu decidi que eu não ia mais fazer eu deixei isso pré-gravado. Eu avisei para todo mundo: ó, a gente vai dar uma pausa aqui, ninguém vai morrer por causa disso, né? Aí eu resolvi dar uma pausa aqui 2 semanas, para não ter nem newsletter, nem episódio. Então tá aqui para vocês um episódio sobre Paulistinha, saindo agora, finalzinho de julho, né? Espero que vocês curtam. Um peixe que eu descobri muita coisa, um peixe super versátil, super fofo assim de ter, mas que tem umas curiosidades bacanas. Aproveitem aí. Então vamos falar sobre o Paulistinha, que é um dos peixes mais populares, mais presentes no aquarismo, né? E tem algumas coisas interessantes que vocês vão ver mais pra frente. E eu vou tentar pegar parcialmente aquele formato que eu fiz na temporada passada, de tentar pegar as origens do peixe, principais características e alguma curiosidade, né? O peixe que a gente chama de Paulistinha, ele é conhecido como Daniel Zebra Daniel, tá? Quando eu conheci, o nome científico dele era Brachydaniel herio, né? E agora acho que foi reclassificado, agora é Daniel herio, o gênero mudou. Ele é originário do sudeste da Ásia, em especial Índia e Bangladesh, né? E ele, além de ser famoso no aquarismo, ele é muito famoso também para pesquisa científica. Então, galera, os cientistas que escutam aqui, tem um que eu converso aqui no grupo de WhatsApp de vez em quando, já vão se ligar por que eu estou falando disso, tá? O Paulistinha ele foi descrito pela primeira vez em 1822, né? Então ele é um dos primeiros peixes a figurarem no aquarismo e que nunca perdeu popularidade, né? Ele foi descrito por 2 pesquisadores holandeses, ou dos Países Baixos, não sei como é que fala. Para mim, eu falo de holandês, que é o professor Max Weber e o professor Beaufort, em 1916. Tá? Mas ele foi levado antes disso, ele foi levado para a Europa em 1907. Eu até vi alguns registros de desenhos deles em 1907. E logo depois também levado para os Estados Unidos, né, em 1912. E provavelmente, o pessoal fala assim, não tem muito, foi difícil achar um pouco de histórico do Paulistinha. Confesso que para Beta e King foi muito mais fácil, tá? Mas os registros dizem que o pessoal que ia para então Índia, que era uma possessão britânica, nas viagens de volta trazia eles nos barcos para poder vender, fazer um caixa extra. Mas o curioso é que o Paulistinha nunca foi um peixe caro, né? Hoje é um peixe baratinho e, pelo que eu vi, ele sempre foi tido como um peixe barato, né? Mas era um peixe legal, alegre, bonito, resistente. Então ele sempre figurou no hobby, né? Poucos peixes assim ficaram tanto tempo quanto o Paulistinha, né? Eu falei do Guppy na temporada passada, que foi um deles e tal. Mas é impressionante como ele é um peixe popular assim, no mundo inteiro, né? O interessante dele é o seguinte, porque ele é tendo como origem ali Paquistão, Índia e Bangladesh, né, que era o grande império da Índia lá na época dos ingleses, mas também encontrado em outros lugares, tipo Nepal, Butão, Mianmar, etc. Sudeste da Ásia como um todo, né? Agora, interessante é o seguinte, ele é um peixe de água fria, mas é um peixe altamente resistente. Então, você acaba encontrando em outros ambientes.
E aí tem casos, por exemplo, de zebra, né, de paulistinha, ser introduzido lá nos Estados Unidos, Califórnia, Connecticut, Flórida, Novo México. Provavelmente por conta de aquarista que soltou na natureza e ele se multiplicou. E também existem ocorrências dele na Colômbia e na Malásia, tudo nesse esquema. E aí não sei se vocês lembram quando eu falei de beta, o beta tem essa situação também. Se bobear, tem beta no mundo inteiro aí. Né? Agora, como é que é o paulistinha? O paulistinha ele tem como característica um corpo compridinho, não passa de 6 centímetros, no máximo 6 centímetros é pequeno, com várias listas pretas horizontais, por isso que ele é chamado de Dânio Zebra. E aqui é paulistinha porque são as listas da bandeira do estado de São Paulo. Por isso que ele ganhou esse apelido de paulistinha. É um peixe ativo, é um peixe sociável, um peixe resistente, que gosta de viver em cardume. Então por isso ele é muito indicado para aquário comunitário. Tem muita gente que usa paulistinha para quando o aquário está terminando de ciclar pela resistência, porque ele vai resistir água com muita amônia, água até com cloramina, água que você não eliminou o cloro direito, esse demônio paulistinha resiste também. Né, super resistente. E é aquilo que eu falei, embora ele prefira águas mais frias, entre 18 e 24 graus, ele aguenta muito mais do que isso. Né. Na natureza, o paulistinha dura em torno de 1 ano, difícil passar de 1 ano, mas em aquários entre 3 a 5 anos. Aí eu já falei algumas vezes aqui de como que às vezes a gente coloca um ambiente melhor para os peixes no cativeiro do que ele tem no meio natural. Fora que eu aposto com vocês que 100% dos paulistinhas que a gente tem aqui no hobby são cativeiro. Dificilmente alguém pega um paulistinha selvagem hoje em dia pela facilidade que ele tem de criar. Né? No aquário eles gostam de viver em cardume, tá? Convive bem com outras espécies, não é um peixe que normalmente é comido pelos maiores com facilidade, porque ele é muito rápido. Não é um peixe que gosta de beliscar outros também, ele fica numa boa. Tá? Agora, o importante é que ele é um peixe que gosta de vegetação, então, especialmente o pessoal do plantado, embora as pessoas criem paulistinha com qualquer tipo de aquário, né? Mas ele gosta de vegetação, de ficar andando no meio, sair, voltar, aquela coisa toda. E ele desova com extrema facilidade, tá no meio do cardume, vai lá, de repente a fêmea solta ovo, mais fecunda também. Só que quem tem comunitário normalmente não vê esse tipo de coisa, não vê isso acontecer, né? E aí os ovos vão descer, que tiver de bobeira lá embaixo vai comer e pronto. A não ser que você queira realmente reproduzir os bichos. Tá? No mercado você acha ele, tanto do normal, quanto tem um outro paulistinha que até hoje eu não sei se é outra espécie. E aí eu vou lançar essa aqui e de repente alguém me corrige, me faz um adendo. Que era o Frankey, que é o Daniel Frankey, que ele parece ter umas listas falhadas, que é bem bonitinho também. Eu não sei se é uma variante do paulistinha ou se é ou é a mesma espécie. Eu acho que é espécie diferente, né? E hoje em dia estão pintando aqueles paulistinhas alterados geneticamente, que eu particularmente não gosto. O pessoal pega paulistinha e enxerta DNA fosforescente. E aí você vê paulistinha amarelo fosforescente, a rosa fosforescente, laranja fosforescente. Tem gente que ama, eu particularmente não sou muito a favor. Não compraria aqui. Tá? No aquário, eles aguentam pau para toda obra. O que se fala é água entre 6,5 e 7,5, ou seja, ácida, neutra e alcalina. A dureza também de mole a dura, não pode ser muito dura, tipo aquário de lago africano, mas assim, aguenta basicamente tudo. Recomenda-se basicamente o de sempre, né? Trocas parciais regulares, monitorar amônio-nitrato, embora ele seja realmente muito resistente. Né? Eles comem de tudo, então não tem menor problema com a alimentação. Você vai dar flocos, ele vai comer. Você vai dar artêmia, ele vai comer. Você vai dar comida congelada, vai comer vegetal. Tudo que você der para ele, vai comer. Ele come basicamente tudo. Em termos de reprodução, foi o que eu falei. É bom ter um cardume no aquário. Em algum momento eles vão desovar e vão fecundar ou vai cair. E eu já vi livro, aí eu não sei, tá? Até porque não é uma coisa que eu pesquise. Eu nunca tinha pensado em reproduzir paulistinha em casa, né? Mas o pessoal coloca, são bolas de gude, faz o substrato com várias bolas de gude, porque eles vão desovar, os ovos vão cair ali no meio das bolinhas de gude e os pais não conseguem ir lá comer. Depois você separa os pais e cria os alevinhos ali. E aquela coisa, né? De 48 a 32 horas vai nascer. No início você dá infusório, que é aquela água parada com a folha amarela cheia de micro-organismo.
Depois de um tempo que ele estiver maiorzinho, você dá náuplia de artêmia, que é tranquilo também, tá? Aí, em termos de alimentação, acho que não tem grandes problemas, não. Agora, o mais interessante do Paulistinha, que eu acho que vai tomar a maior parte da pauta, são as curiosidades acerca do Paulistinha. E aí, por que o Paulistinha é famoso? Ele é famoso porque ele é um peixe sociável? É. Que ele é um peixe resistente? É. Eu já vi vários Paulistinhas sobreviventes em lojas péssimas de aquarismo, tudo ruim. Já vi todo tipo de maltrato. Então, isso me dá uma certa pena de Paulistinha, porque o bicho sofre pra caramba, né? Com maus tratos aí. Mas o principal do Paulistinha, ele é muito usado para pesquisa genética, tá? E eu comecei a ver, olha como é que eu fui pegar isso daí, tá? Eu tava lendo, aí você sabe, a gente passou por uma pandemia, aquela coisa toda, o pessoal fazendo pesquisa de vacina e tal. E aí eu tava lendo uma matéria, nem era sobre pesquisa de vacina de Covid não, era de uma outra vacina qualquer, que tava falando sobre o peixe, usando peixe para pesquisa. Eu achei, deixa eu ler isso aqui e tal. E tinha uma foto, e aí era um outro peixe qualquer, que falaram o nome, agora eu não tô lembrando qual era o peixe que falava, e uma foto de um paulistinha. Eu falei, cara, não é possível. Isso aí não é um peixe tal, isso é um paulistinha, né? E aí eu fui ler a matéria, fui ler cada item da matéria, aí eu vi que foi uma matéria mal traduzida, fui ver o original da matéria, e eu vi que na matéria original, ele falava desse outro peixe que eu não tô lembrando qual é, mas falava que o Daniel, o Zebra Daniel, era utilizado na pesquisa genética, né, daquela vacina XPTO. E aí que eu comecei a mergulhar nas curiosidades do Paulistinha, né? Por que, que o Paulistinha ele é tão famoso nessa questão genética aí? E assim, nessa brincadeira, eu cheguei numa lista de 10 curiosidades sobre os Paulistinhas. E eu vou botar o link disso aqui no episódio para vocês lerem depois. E tem o link das curiosidades e o link do link. Tem fonte, tem tudo, tá? Primeira curiosidade, que o Paulistinha é um dos animais, aí não é só peixe, mais usados para fazer estudo genético e estudo ambiental, tá? Desenvolvimento ambiental. Por que isso? Porque primeiro que ele tem uma característica que o Paulistinha, que é muito peculiar do Paulistinha, que poucos peixes têm, que é de regenerar órgãos. Tá? E eu li algum outro link aqui que eu vou colar também. Um caso seguinte, com o Paulistinha, ele pode perder até 30% do coração dele e esse pedaço perdido regenerar em até 8 semanas. Ele regenera órgãos. Então, por conta disso, ele é muito usado para pesquisa também, né? Segundo fato legal do Paulistinha, tá? Os embriões e os ovos, basicamente, né? São transparentes, tá? E aí, por conta disso, são facilmente observáveis por microscópio e manipulados. Então, por conta disso, para estudo genético de formação, etc e tal, eles pegam um ovo de Paulistinha, porque pelo fato de ser transparente, eles conseguem ver tudo, ver todos os detalhes do embrião no microscópio e tal. E é um animal que desenvolve rápido, né? Porque assim, reproduz muito. Uma desova de Paulistinha pode ter até 200 ovos por desova. A fêmea desova, a fêmea madura desove toda semana mais ou menos essa quantidade de ovos. E o embrião chega à idade adulta de 2 a 3 meses. Então, por conta disso, qualquer tipo de estudo você consegue ver o impacto dele rapidamente. Então, manipulação genética, estudo genético, ele é muito utilizado para isso. Daí que vem essas bizarrices aí de Paulistinha amarelo fosforescente, rosa fosforescente e tal, né? Terceiro, o peixe está passando por sequenciamento do genoma, ou seja, 2001 começou o sequenciamento do genoma dele. Eles estão ainda está rolando trabalho e eu vou deixar o link aqui para a galera ler sobre isso. E nesse trabalho de sequenciamento do genoma, eles descobriram que a estrutura Aí, gente, desculpa a ignorância, eu não entendo. Eu só sei genética que eu aprendi na escola, tá? Mas a estrutura genética do Paulistinha é muito similar à dos humanos, embora seja só metade do comprimento, né? O nosso DNA é enorme, o deles é só metade do comprimento, mais ou menos, mas a estrutura é muito similar e isso também explica porque que ele é tão utilizado para pesquisa de doença para gente,
né? Então, por conta disso, vem a quarta curiosidade. Por conta dessa similaridade, muitas vezes eles usam usam embriões de paulistinhas para criar modelos para testar medicamentos de doenças humanas. Eles conseguem, por exemplo, desenvolver uma determinada estrutura genética e testar como é que uma doença ataca uma célula humana, porque a célula tem uma estrutura parecida, e como é que responde a isso. Outra curiosidade também, por conta dessa similaridade, eles conseguem modelar uma versão paulistinha de Alzheimer, de problema de coração, de rim policístico, gripe, tudo que você possa imaginar de doença. Eles conseguem fazer a versão paulistinha dessa doença e poder estudar tratamento por conta disso, né? Então eles usam muito esses modelos genéticos feitos com a base de paulistinha para investigar doenças humanas e cura para doenças humanas, né? É um dos poucos animais, e peixes no caso, a serem mandados para o espaço. Isso eu fiquei chocado, como é que eles mandaram peixe para o espaço. Eu até vou ler esse artigo depois com calma. Tem um artigo da Science Daily aqui falando de que eles mandaram paulistinha para o espaço, estudaram como é que ele se comporta em gravidade zero. Eu realmente estou chocado, né? Através do paulistinha, dessa estrutura genética, eles conseguem entender como é que a tuberculose infecta o ser humano e como é que ela atua. E informação de câncer também. Eles conseguem fazer modelagem do vírus, o influenza, o vírus da gripe, para desenvolver tratamento para humano também, né? Não, e tem um outro estudo muito curioso com paulistinha. Cara, eu vou ter que ler para vocês, cara. Você sabe que eu gosto de falar por improviso, mas isso aqui eu vou ler para vocês porque é surreal, tá? Alguns estudos descobriram que uma dose moderada de álcool faz os peixes ficarem mais ativos, enquanto que uma dose mais alta faz os peixes nadarem mais devagar. Para esse estudo aqui, o professor Maurício Porfiri, do Instituto Politécnico de Engenharia da Universidade de Nova York, queria ver como que um peixe exposto ao álcool ia se comportar em volta cercado por peixes sóbrios. Olha que loucura, gente. Então, o que ele descobriu? Que um peixe ligeiramente alcoolizado nada mais rápido do que no grupo do que se ele estivesse sozinho. Então, um peixe meio bebum, ele vai nadar mais rápido que os outros se ele estiver no grupo, tá? E aí, qual é a conclusão do cara? Que com uma dose moderada de álcool faz ele ficar hiperativo, né? E ele passa a reagir de forma exagerada aos estímulos quando ele vê outros peixes em volta, né? Outra coisa, essas doses moderadas de álcool fazem que ele fique desinibido, né? Faz ficar agressivo e tem menos medo de coisas estranhas, predadores e tal, né? Então eles conseguiram comparar esse peixe bêbado com os sóbrios e conseguiram fazer esse comportamento. Ou seja, utilizaram o paulistinha, por conta dessa semelhança toda, para estudar o estudo de efeitos moderados de álcool. E aí talvez seja a ideia do cara de que de como fazer isso só comporta em humano. Isso eu achei muito surreal. E tem a questão dos órgãos sendo regenerados, que são interessantes, né? Que ele tem essa capacidade, que até então, gente, eu não sabia que paulistinha tinha essa capacidade. O estudo tá aqui, eu vou deixar o link. Tá vai ter um link aqui que é o Understanding Animal Research, que aí vocês vão ver as 10 curiosidades aqui. Vai estar aqui na descrição. Que foi essa questão de regenerar órgãos que eu realmente não conhecia. Eu achava que só tubarão e raia regenerava órgão, né? E fica aqui uma coisa interessante também, né? Mas o mais importante disso tudo é o peixe muito assim, por mais que a gente tenha dó, né, que ser usado como cobaia, né? Mas é um peixe muito importante aí na pesquisa genética por conta da similaridade, resistência, facilidade de manuseio, né? De vez em quando você vai ver alguma notícia de jornal, você vai ver aí que tem coisa relacionada, que tem algum paulistinha envolvido na história aí também.
Então, gente, essa pauta ficou mais curta mesmo. Paulistinha é um peixe que assim não tem tanta história como tem os outros que eu falei na segunda temporada, mas é um peixe muito importante. E aí foi daí que eu fui catar essas curiosidades da genética, do estudo genético dele. Para nós aquaristas, ele é importante principalmente por ser um excelente peixe para um aquário de iniciante. E aí é assim, é óbvio que eu não costumo sugerir peixe para aquário pequeno, porque cabe, porque dá. Mas é um peixe que é pau para toda obra, né? Eu não teria ele num aquário pequeno, de até 30 litros. Mas assim, é um aquário mediano. Essa temporada eu falei de um aquário médio, né? Já é um aquário ótimo para você ter lá uns 5 paulistinhas ali. Eu acho super legal. Eu pretendo ter um aquário maior. Esse meu de disco um dia, se eu mover os discos para outro lugar, eu tô pensando em fazer um comunitáriozão nele. De repente eu vou ter paulistinha e tal. Vou fazer uma coisa diferente. Eu acho que caberia também. E assim, é uma ótima sugestão de peixe aqui, né? Eu até falei, quando eu falei do aquário mediano, eu falei, pecilídeo, aquário comunitário. Cara, quando eu monto um aquário comunitário multiespécie, e eu vou naquela lógica de peixe superfície, peixe meia água e peixe fundo, superfície, de cara eu penso em paulistinha, tá? Antigamente eu passava do Dani Balabárico também, mas acho que o paulistinha é muito mais legal, assim. De cara eu penso no paulistinha, peixe ótimo para ter em aquário também. E esse é um dos motivos de eu deixar essa pauta aqui para falar sobre o paulistinha, tá? Apesar de ser mais curtinho, eu espero que tenha sido satisfatório para vocês, tá? Qualquer dúvida, questão, crítica, puxão de orelha, me manda mensagem. O meu contato vocês podem pegar aqui no aquarismoparatodos.com.br. Aí vocês podem comentar a postagem desse episódio. Pode mandar e-mail, tem o link pro meu e-mail. Pode falar pro WhatsApp, fique à vontade. Instagram também. Embora o Instagram seja um pouco abandonado, né? Mas enfim. Mesmo eu viajando, né? Esse programa aqui provavelmente está entrando nas minhas férias. Deixa lá que em algum momento eu vou responder. De preferência se vier por e-mail, tá? Porque e-mail e outra coisa. Porque o direct do Instagram eu vejo muito pouco, tá? Mas qualquer coisa, falem com a gente aí. Espero que vocês estejam gostando. E até o próximo episódio. Um grande abraço para vocês.